Olá Brasil, vem comigo que é pra já. Pois bem, queria tocar num assunto hoje que é muito delicado, que nos últimos anos, a partir de 2010 para frente, se acentuou muito no Brasil que o salário do brasileiro foi cada vez mais se achatando num chamado capitalismo predatório. Aí se acentuou mais a partir de 2015, e aí quando chegou em 2017 com a reforma trabalhista, a gente vê que a vida do brasileiro ficou cada vez mais difícil. Cada vez o salário do brasileiro acaba conseguindo comprar menos. E aí a gente vê uma discussão hoje na mídia das pessoas discutindo que é taxar os mais ricos, outros não, que não pode taxar os mais ricos. Mas é assim, o dono do capital no Brasil é o rico, e o rico, se taxa o mais rico repassa para o produto e o consumidor que acaba pagando a conta. Tem que arrumar um outro jeito para que possa fazer os mais ricos pagar um imposto mais alto que o pobre, porque acaba o pobre, não tem como fugir, não tem como sonegar e acaba pagando e pagando pesado. Mas a gente vê hoje que 60% da população brasileira ganha no máximo aí menos de 2 salários mínimos, R$ 2.500. Ganha menos do que 2 salários mínimos. A gente vê hoje, no exemplo claro, essas montadoras de automóvel, que é as metalúrgicas, que é onde lá no ano 2000 se produzia um carro aí por 60 mil, e um trabalhador que trabalhava na linha de montagem ganhava aí em média de 7, 8 mil, 10 mil reais, e era considerado a classe média alta do Brasil, classe média do Brasil. E hoje a gente vê essas mesmas montadoras que hoje produz mais carro do que antes, e produzindo um carro que vale na média de 150 mil para lá. O cara está produzindo um carro de 250 mil, ganhando um salário de R$ 2.400. Mas aí eu quero chamar a atenção para os empresários, que é o seguinte: se ele vai pagar pouco, vai achar trabalhador que queira trabalhar por esse valor, que tem que sustentar a sua família. Mas, quando o empresário paga pouco, isso gera pobreza. E a pobreza gera violência. E é o que nós estamos vendo no Brasil hoje. Nós estamos vivendo num país que cada vez a violência aumenta mais. E vejo muita gente falando tem que construir presídio, tem que punir mais, e tem que punir mesmo. A polícia tem que pegar pesado. Mas se nós não arrumar um jeito para que possa dividir os recursos financeiros do nosso país, a riqueza do nosso país, não vai adiantar nada se construir presídio, não vai adiantar nada a polícia estar matando bandido, que todo dia nasce mais e vai mais. Porque você pega um jovem hoje na periferia, ele olha pro vô dele, e o vô dele se mora numa casa que não conseguiu nem rebocar a casa, nunca pôde ter um carro. Aí olha pro pai, o pai tá morando na casa do avô, quase não consegue manter a despesa alimentar da família. E aí um jovem desse da periferia, mas eu vou passar a vida toda trabalhando, ganhando mixaria, chegar igual meu pai na velhice do meu vô e não ter nada. Aí ele vê quem mexe com o mal, traficante e tal, essas pessoas que tem o quê? Tem carrões, tem mansões,
é que as pessoas que conseguem sair com as mulheres mais bonitas, e aí vem a violência. E aquele empresário que acabou aceitando e fez com que o trabalhador aceitasse trabalhar por pouco, porque tem que sustentar a sua família, o filho daquele trabalhador que sempre ganhou pouco, que não conseguiu dar um estudo, não conseguiu dar uma vida melhor para o filho, vai acabar a violência chegando nesse empresário que tem o capitalismo predatório, que cada vez o empresário consegue ganhar mais, consegue faturar mais, e as empresas cada vez crescendo mais. Quando você vê o faturamento dessas grandes montadoras aí, chega a 14 bilhões por ano, mas aí o empregado lá dentro passando dificuldade, que não conseguindo sustentar a sua família. Então eu queria chamar a atenção para os donos do dinheiro no nosso país. Não adianta nada se vocês pagam tão pouco para os seus empregados. Vocês vão conseguir ter empregado para trabalhar, porque todos nós precisamos sustentar nossa família. Mas no final das contas, você paga pouco, e ganhando pouco gera pobreza, e a pobreza gera violência, e essa violência, uma hora ou outra, vai voltar para o empresário. Então que nós possamos refletir a nação brasileira, onde tem muitos empresários ricos, que nós possamos refletir, gente, que a riqueza, ela está aí, mas não está ficando na mão de poucos, que a maioria estamos trabalhando e vamos trabalhar até o final da vida, e essa turma aí dos 30 anos para baixo, a maioria, 70%, não vai conseguir uma casa para morar, não vai conseguir dar uma vida digna para os seus filhos. Hoje, muito jovem não querem nem ter filhos, com medo de não ter condições de sustentar as suas próprias famílias. Que nós podemos pensar nisso e podemos lutar por uma sociedade mais justa.